Ao passar dos anos, os carros evoluíram muito. Atualmente, vemos os carros com um estilo bem definidos e com tecnologias preparadas para uma nova fase na indústria mundial, cada vez mais focado na redução da emissão e consumo. Mas como eram os carros antigamente? E como eles foram criados? Fica aí que eu vou te mostrar como foi inventado o automóvel. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero pedir o seu apoio, deixando o seu like. Isso me ajuda bastante a continuar crescendo junto com vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Como tantas outras máquinas, os carros foram resultado de uma longa e lenta evolução. No século XV, durante a Renascença, o pintor e inventor italiano Leonardo da Vinci projetou um triciclo movido a corda. Porém, essa ideia que ele teve nunca saiu do papel. E com isso, o automóvel só começou a ter vida 3 séculos depois. Com a evolução da máquina a vapor, foi muito importante para que essa ideia avançasse. Então, em 1769, o engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot criou uma carruagem movida a vapor. A máquina, originalmente, foi planejada para transportar peças de artilharia do exército francês. O carro podia transportar até 4 pessoas e a sua velocidade é de apenas 3 km por hora. Essa invenção de Cugnot demorou um pouco para se popularizar, mas mesmo assim a invenção foi muito importante. Tanto que, em 1800, já existiam ônibus movidos a vapor, que era muito comum ver circulando pelas ruas de Paris. Os veículos na época eram muito pesados, barulhento e fedorento. Por conta disso, eles foram proibidos na Inglaterra. Os ingleses utilizavam como principal meio de transporte o trem. Os automóveis não podiam ficar só na base de vapor, teria que ter uma evolução. Então, a partir de 1850, houve um salto na tecnologia. Agora, os veículos tinham motores e utilizavam combustível. Ainda no final do século XIX, apareceram 2 engenheiros que inventaram uma marca de carro que nos dias atuais é muito famosa. Os 2 engenheiros eram Carl Benz e Gottlieb Daimler. Eles montaram 2 fábricas concorrentes de automóveis, movidas a gasolina, e por isso são considerados os pioneiros do carro moderno. Daimler e Benz se uniram para criar a Daimler-Benz, ou como conhecemos, Mercedes-Benz. Todos os primeiros quilômetros da evolução da máquina foram percorridas na Europa, mas isso mudaria em 1893. Agora teve o início a corrida pela produção e vendas de automóvel. Os irmãos Charles e Frank Durier montaram seu primeiro carro movido a gasolina e logo se tornaram os maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos. E em 1903 iniciaria a invenção de uma das marcas mais famosas dos Estados Unidos, a Ford Motor Company. Henry Ford passou a produzir carros padronizados em massa. Ele fabricou o seu primeiro carro, o Ford. Os ingleses entraram nessa corrida um pouco mais tarde, já que os outros países europeus já entraram na concorrência há muito tempo. Devido a uma lei vigente na época, conhecida como a Bandeira Vermelha, os automóveis só poderiam chegar à velocidade de 10 km por hora. E a pessoa que ficava no banco na frente tinha que levar uma bandeira vermelha para sinalizar aos pedestres que o automóvel está passando. Tinha que fazer essa sinalização 60 metros antes.
Durante a noite, os motoristas costumavam utilizar lanternas. O primeiro carro produzido pelos ingleses foi o Lanchester, seguido pelo Rumby e Riley, e entre outros. E em 1904 foi fabricado o primeiro Rolls-Royce, contendo um aparelho composto por vários canos, em forma de arco e ventilador. Isso foi feito para impedir que a água em circulação alcançasse temperaturas muito altas, o que é conhecido hoje em dia como radiador. Os países europeus continuaram a diversificar sua frota. Na França surgiu o Didio Balton e o Bellier. Na Itália veio o Fiat e o Alfa Romeo. E na Alemanha surgiu o Mercedes-Benz. Agora a Suíça e a Espanha resolveram criar uma série mais possante, o Hispano-Suiza. No início do século XX, os carros a gasolina ainda conviviam com os modelos a vapor. Em 1920, metade dos carros do mundo eram do modelo Ford T. Na América Latina, o progresso automotivo só veio após o término da Segunda Guerra Mundial. Na década de 30, algumas fábricas estrangeiras começaram a investir no Brasil. As duas primeiras fábricas foram a Ford e a General Motors. Mas o avanço mesmo só foi no ano de 1956, onde iniciaram a produção dos automotores. Inicialmente produziram caminhões, caminhonetes, jipes e fogões, para então chegarem aos automóveis utilizados para o passeio. Após a produção dos automóveis para passeio e das caminhonetes, teve o início a produção dos Volkswagens, e também o Corcel, que pertence à Ford, e o famoso Opala, da frota da Chevrolet, e tantos outros. Apesar de que todos estes veículos foram montados no Brasil, suas plantas eram produzidas nas sedes europeias e norte-americanas, utilizando a maioria de peças e equipamentos importados. Mas afinal, qual desses carros antigos você teria na sua garagem? Deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você receberá o próximo vídeo. Deixe o seu like que vai ajudar muito. Pessoal, até o próximo vídeo.